Como sempre ocorre aqui, no oferecimento de Gonçalves, a gente recebe para um cafezinho de prosa o professor João Paulo Viana. João Paulo Viana é o meu convidado. Daqui a pouquinho nós vamos fazer o nosso bate-papo. Mas dia 5 de outubro se aproxima e nessa data milhares de eleitores vão às urnas escolher deputados estaduais, federais, senador e presidente da República. Mas eu pergunto, você já analisou todas as propostas? Já sabem quem vai votar? Pois é, no cafezinho de prosa de hoje nós vamos tentar desvendar o que está havendo. Porque tem alguns fenômenos que estão acontecendo no Brasil, coisa diferente. Por exemplo, já dá para a gente falar que essa foi ou está sendo uma eleição diferente das outras? Saber um pouco como é que anda esse cenário em véspera de eleições. Roda a vinheta, nós vamos ao bate-papo com João Paulo Viana. Vamos lá. Cafezinho de prosa. Oferecimento Supermercado Gonçalves. Barato todo dia. Você sabe o que é que eu estava me lembrando? Na hora que eu ouço essa música agora, não é sempre assim. Do seu casamento com a querida Gabi, eu vou te contar, grávida, bonita e um casamento muito bonito. Boa noite, João Paulo Viana, que prazer em recebê-lo aqui. Obrigado pelo Beatles que você oferece a gente aqui nessa noite. É uma daquelas músicas que a gente precisa se lembrar todos os dias. Todos precisam de amor. Bom tê-lo aqui. Boa noite, Léo. Boa noite aos telespectadores. É uma satisfação retornar aqui ao tempo real. Essa é uma eleição diferente das outras que a gente já teve, ou está sendo tem apenas alguma coisa ali assim que mudou? Léo, se nós observarmos, durante os últimos 20 anos, o sistema político brasileiro ele foi dominado nas eleições presidenciais por um bipartidarismo, né? É uma prova de que o eleitorado ele se identifica com dois grupos ideológicos, né? E que tem origens no maior estado da federação, que é São Paulo. Apesar de origens distintas, nós temos um PT identificado com uma centro-esquerda e um PSDB identificado com uma centro-direita. Pelo menos dois partidos que lideram grupos de centro-esquerda e centro-direita, né? E desde 94, ou seja, há 20 anos, isso se repete nas eleições presidenciais. E esse ano, que é o que você falava com muita propriedade, é uma eleição atípica porque essa polarização ela está seriamente ameaçada. Mas mais ou menos, né? Porque não. A Marina também é de centro-esquerda, né? Não, mas eu digo porque, apesar dela, em termos de partido, e também porque, ainda que a Marina ela tenha suas origens na esquerda, numa esquerda militante, né, de causas dos movimentos sociais e causas nobres, ela realmente é uma candidata que não há nada que a desabone do ponto de vista da honestidade pessoal. Acredito que tenha sido a pessoa que mais lucrou com os movimentos de junho de 2013, né? Mas, por outro lado, há muitas incertezas em torno do nome da Marina, né? Uhum. Ela representa mais ou menos uma parcela do eleitorado que está insatisfeita com essa polarização e ainda que eu acredite que a polarização foi muito boa para o país. De certa forma, o Brasil é outro país de 94 para cá. Isso se deve muito a PT e PSDB. Uhum. Né? E agora, há um descrédito muito grande de uma fatia significativa do eleitorado com essa polarização. E a Marina, ela representa aquela coisa que ela chama de nova política e que muitas vezes pode ser identificada até como um certo apartidarismo. Pra você ter uma ideia, ela tentou montar um partido que não tinha nome de partido. Chamava-se Rede. Literalmente, né? Ela não é militante de um partido, né? No caso, ela chegou no PSB, digamos que de paraquedas. Uhum. Talvez essa não seja a expressão ideal, mas ela está no PSB hoje porque ela não conseguiu as assinaturas suficientes para fundar o seu partido, né? Então a Marina sempre teve, ela é um nome nacional, já desde a eleição passada, coisa que o Eduardo Campos não conseguiu. A ironia do destino, no dia que ele se tornou um nome nacional, após a entrevista no Jornal Nacional, ele faleceu na manhã seguinte. E eu vou lhe falar um negócio. Só para concluir, Léo, perdoe. No caso, ela já era um nome nacional, ela sempre teve 20% das intenções de voto desde a eleição
eleição passada, né? Então ela não conseguia... E soube manter esse eleitorado, né? Sim, e agora amplia, sim. né? E já agora amplia, tem todo um contexto, né, que aumenta a insatisfação com a polarização após as manifestações de junho, tem toda uma questão da comoção nacional que chegou ao ápice logo após o acidente. Hoje eu acho que isso vem diminuindo mais, né? Agora tem muitos pontos obscuros e contraditórios no que diz respeito à candidatura da Marina, que precisam ser seriamente debatidos e discutidos. O que houve com o PSDB, que perdeu o discurso, perdeu o rumo? Você segura só um minutinho. Eu acho que o Eduardo Campos morreu em São Paulo, derrubou, o avião caiu em São Paulo, mataram um cara lá em Minas Gerais, né? Porque na hora que a comoção atingiu em cheio o Aécio Neves. E eu não sei se houve realmente aquilo que a gente pode chamar de uma mudança. Eu não sei o que houve, mas o certo é que o PSDB, os tucanos perderam o rumo, perderam o time e perderam a eleição. O que houve com os tucanos? Se perderam, quebrou a asa. Aliás, tucano tem um voo complicado, né? Desce, sobe. Eu acho que pegaram ele agora em baixa, né? Léo, eu há tempos eu digo isso sempre quando a gente conversa, eu e você. O PSDB precisa se reaproximar da sociedade, né? Indiscutivelmente há uma insatisfação do ponto de vista de uma fatia considerável do eleitorado com o Partido da Social-Democracia Brasileira. É uma social-democracia que não dialoga com os sindicatos, com movimentos sociais, é uma social-democracia que está afastada, né, das bases, e isso é muito ruim, né? Eu acho que os movimentos de junho, se a gente pode tirar alguma coisa dos movimentos de junho de 2013, sem dúvida alguma é a ideia de que a população ela quer mais Estado, né, do ponto de vista da eficiência, do ponto de vista dos serviços, né, de educação, de saúde, né, enfim, ela quer mais participação do Estado, e participação do Estado com qualidade, né? Os indivíduos, nesses últimos 20 anos, eles tiveram acesso aos serviços públicos, o que não existia anteriormente no país, e eles querem melhorar esse serviço, né? Uhum. Então, assim, discurso vazio, pregando a retirada do Estado, da economia e falando em cortar programas sociais, tanto é que agora voltaram atrás. Quando sabem muito bem que isso, do ponto de vista eleitoral, é um tiro no pé. Aliás, o tiro no pé, o tucano Então, essas são especialistas, né? Como choque de gestão, né, sem ter uma proposta significativa e se afastando cada vez mais do eleitorado, dos mais pobres. Acho que é ruim para a democracia o que a gente vive hoje, porque o André Singer, um professor de ciência política da USP, quando escreveu lá a obra Os Sentidos do Lulismo, ele fala com muita propriedade sobre o que ele chama de realinhamento eleitoral, né? Então, o PT sempre teve um eleitorado cativo, de classe média tradicional, servidores públicos, né, intelectuais. Agora, o PSDB, isso desde o Collor começa com o Collor em 89, estou me referindo às eleições presidenciais, mas depois segue com o PSDB, com o Fernando Henrique, sempre teve o apoio dos mais pobres e dos mais ricos, enquanto a classe média tradicional foi um eleitorado cativo do PT, até pela bandeira que o PT sempre defendeu de ética, de moralidade, né, durante a sua trajetória até chegar ao poder. Então, a partir de 2003, 2005, segundo o Singer, ocorre um fenômeno chamado do realinhamento eleitoral, que ocorre na eleição de 2006, na reeleição do Lula, que teria sido ocasionado, sobretudo, pela reforma da Previdência, que apresentou um descontentamento de fatia significativa da classe média em 2003. Aliás, ainda apresenta, né? E em 2005, com o escândalo do Mensalão. Então, essa classe média tradicional acaba migrando para o PSDB nas eleições presidenciais. Faça uma reflexão e veja quantos amigos seus votavam no PT e hoje não votam mais. Em contrapartida, os programas sociais fizeram com que o PT ganhasse os mais pobres. Agora, interessante. Então, só para concluir, me perdoe. Então, acaba sendo identificado
lembrando, o PT hoje é identificado, do ponto de vista nacional, nas eleições presidenciais, como partido dos mais pobres. E o PSDB como partido dos mais ricos. Isso não é bom para a democracia. Isso é uma propaganda muito ruim para todo mundo de uma forma geral. Eu vejo dessa forma. É uma leitura pessoal que eu faço. Eu não vejo isso com bons olhos. É a minha também. Eu não gosto dessa história, não. Esse negócio de dois lados aí, assim, é meio complicado. A polarização, e vejo com bons olhos isso, ela pode contribuir muito para a consolidação do sistema partidário brasileiro em torno desses dois grandes partidos. E principalmente em termos da gente ter uma ideologia ou duas ideologias, mas... Os partidos são importantes. Essa polarização existente há 20 anos na eleição presidencial, com origens desses dois partidos no maior estado da federação, ela mostra que os partidos não são tão frágeis quanto a gente pensa, que eles organizam a competição eleitoral, eles formam preferências, canalizam demandas da sociedade, né? Então, acredito sim que essa polarização nas eleições presidenciais pode contribuir para, não para um bipartidarismo, mas para consolidar o sistema partidário brasileiro em torno de um grupo bem menor de legendas. E isso, talvez com uma reforma política, não de 180 graus, eu sou contrário a uma ideia de reforma radical, mas que provoque ajustes, como o final das coligações proporcionais, né, uma regra clara para a fidelidade partidária, talvez mudanças no financiamento de campanhas, mas isso contribuiria para construir um sistema partidário, talvez um multipartidarismo controlado, expurgando essas legendas de aluguel. Daqui a uns 5, 10 anos, eu quero sentar com você para a gente conversar. E o papel do PMDB nessa história aqui dos dois partidos, como é que foi? Porque esse é uma coisa bem Brasil, né? O PMDB hoje é uma jabuticaba. É alguma coisa que é muito brasileira. E tomara que a gente, daqui a esse tempo que você falou, daqui a 10 anos mais ou menos, a gente possa dizer como isso evoluiu. É verdade. Né? Para onde isso foi, né? Para onde isso foi. Tomara, que eu acho que também não é tão rápido assim, não. Essas coisas da política são bem demoradas, né? E o cidadão, ele quer resposta imediata para os problemas da vida social, né? É verdade. E a política não dá isso. É verdade. Professor, vamos voltar aqui para o nosso quintal. Como é que está a eleição daqui agora? Uma eleição bastante disputada, Léo, tanto para o governo quanto para o Senado, né? Nós temos aí, na eleição para o governo do Estado, mais uma vez o maior partido tradicional, o PMDB, que já que detém, né, o governo hoje, na figura do governador Confúcio Moura. Há um desgaste natural do governo, isso é normal, são 4 anos. Em Rondônia, com exceção de Ivo Cassol em 2006, ninguém se reelegeu, né? Então, se não fosse a vitória do Cassol em 2006, o Palácio Getúlio Vargas seria identificado facilmente como um cemitério de políticos, né? Agora... como é a prefeitura, né? A prefeitura de Porto Velho está sendo, né? Pelo amor de Deus. Mas e nós temos o PT também, que é o partido que cresceu na última década no Estado, né? Com a prefeitura de Porto Velho, com o Senado, né, conseguindo fazer uma senadora, consolidando uma bancada na Câmara dos Deputados, na Assembleia, mas que até agora não conseguiu crescer nas pesquisas. A candidatura do Padre Tom ainda não decolou. Por outro lado, nós temos um PSDB com um grande puxador de votos, que é o Expedito, né, que teve recentemente problemas com a Justiça, perdeu um mandato de senador, mas mesmo assim é dono de um carisma fantástico. Né, tem uma história política no Estado que é desde os anos 80, 86, deputado federal mais novo do país. Então acho que, segundo as pesquisas, né, Expedito e Confúcio estão liderando essa corrida. E temos o Grupo Cassol também, que é um grupo, eu diria, apartidário. Clã, né? Que é um clã, né? Como a imprensa gosta de denominar aqui no Estado, né? Então, um grupo muito forte, um grupo que tem um patrimônio eleitoral riquíssimo, valiosíssimo. O Cassol transfere voto, a verdade é essa. Isso ficou evidenciado na eleição passada, quando o João Caula foi para o segundo turno. Do ponto de vista eleitoral, o Caula não tinha a mínima tradição. Conseguiu ir para o segundo turno, enfrentou Confúcio numa eleição dificílima, não foi fácil a eleição, né? Então o Cassol é um grande puxador de votos, e eu acredito, Léo, que se permanecer
as pesquisas do Ibope, se elas estiverem corretas e nós tivermos um segundo turno entre Expedito e Confúcio, né, o apoio do PT, isso deve inclinar para o Confúcio pela questão nacional, pela questão da aliança nacional, até porque essa aliança muitos previam que já poderia ter acontecido no primeiro turno, né, acabou não acontecendo porque o Padre Tom quis ser realmente candidato, né, abriu mão de uma vaga na Câmara dos Deputados para ser candidato, uma vaga quase certa, pelo belíssimo mandato que ele teve na Câmara. Agora, o Grupo Cassol será decisivo, né, permanecendo realmente as pesquisas Ibope, o Grupo Cassol será decisivo, né, o apoio desse grupo será decisivo para definir o futuro governador de Rondônia. Pois é, eu acredito, não sei, mas tudo leva a crer que nós teremos segundo turno e nesse segundo turno... eu não tenho dúvida alguma que nós teremos segundo turno em Rondônia. Então é o seguinte... nesse segundo turno, realmente você tem absoluta razão. Até porque algo de novo na política aconteceu nesses últimos anos e esse algo de novo tem um nome, Cassol. E é uma força política, sim. É uma força política que você pode colocar dentro de qualquer partido. Esteve no PSDB, PR... São 5 partidos em pouco mais de 10 anos. É verdade. Então mostra que Cassol é um homem que não depende de partido, não tem vínculo algum com o partido. É óbvio que há um vínculo pela justiça eleitoral, mas a ligação dele é um carisma e é um personalismo muito forte em torno do nome dele. Professor, vamos lá para a gente encerrar essa conversa aqui. Daqui a pouco nós vamos ter o nosso debate. Você acha que um debate pode mudar alguma coisa na hora agora naquilo que o jornalista chama normalmente de reta final? Léo, não tenha dúvida, né? Existe uma fatia significativa do eleitorado indecisa, né? E a informação ainda é uma grande fonte de poder na hora da escolha do voto. Basta lembrar que a eleição para prefeito de Porto Velho, ela foi praticamente decidida num deslize, né, de um candidato num debate na eleição passada. Quando ele disse que escorregou na favela. Era uma favela, né? E ele falou na melhor das intenções, né, tentando aliás, expressar os problemas sociais que a cidade vive, que nós assistimos isso diariamente. Ele nem disse que era uma favela, né? Ele disse que parecia, aquela coisa, ninguém gosta que falem mal, né, dos seus, né? É verdade. Então, a gente pode falar mal, mas se os outros falam... Xingar, né? A mãe não pode. Então, pra você ver, a eleição foi decidida ali. Nós tínhamos 4 candidatos, cada um na casa dos 20% de votos, né? Então, um deslize desse é fundamental. Foi fundamental para o Dr. Mauro se aproveitar muito bem disso, com toda a sua experiência política, fez a defesa da cidade e acabou sendo eleito, acabou indo para o segundo turno, né? Chegou ao segundo turno em segundo colocado, mas com uma rejeição muito forte que o primeiro colocado tinha na classe média, né? O Mauro acabou lucrando com isso e vencendo a eleição. Senado, como é que está a situação aí? Olha, Léo, a eleição para o Senado é uma eleição bastante disputada. Acredito que é mais imprevisível ainda do que a eleição para o governo, né? Nós temos 4 candidatos com reais chances, né? E avaliando as candidaturas, nós temos um Assi, que segundo as pesquisas Ibope lidera a corrida para o Senado, é senador, tem toda uma estrutura, né, é conhecido em todo o estado, né, já detém mandato, é natural que esteja liderando as pesquisas. Mas nós temos a prova da força da família Cassol, a dona Ivone, que nunca assumiu um cargo eleitoral e está ali colada no primeiro colocado, segundo a pesquisa Ibope. Essa é a força da transferência de voto do senador Ivo Cassol, não tenha dúvida disso. E temos o Moreira Mendes, que é um grande puxador de votos, né, soube aproveitar muito bem a sua chegada ao Senado em 98 com a eleição do Bianco. Ele era suplente do Bianco, depois perde aquela eleição em 2002, disputadíssima, né, onde a Fátima Cleide acabou sendo a grande surpresa, né, apesar de serem 2 vagas à época, mas ela foi a grande surpresa, né, e o Moreira volta para a Câmara em 2006, 2010, é um representante de um setor importantíssimo, principalmente no Estado, que é o agronegócio, né, o representante na Câmara dos Deputados, então ele tem muitas chances também, né, é um puxador de votos incontestavelmente. Agora, eu acredito que o Aloysio prejudicou muito isso em relação a Porto Velho. A campanha do Aloysio é uma campanha modesta, ela chegou
ela detém o apoio de setores importantíssimos da sociedade, né? Infelizmente o financiamento de campanha ainda é decisivo na hora do voto, Léo, mas o Aloysio acaba sendo um diferencial nessa eleição. Acredito que ele terá muito apoio na cidade de Porto Velho. Ele não consegue entrar no eixo da BR, até pela questão do financiamento, mas isso pode prejudicar alguns candidatos. A gente está chegando ao final do programa, eu quero agradecer muito aqui a sua participação. Hoje nós tivemos um programa um pouco mais justo, e eu quero convidá-lo para continuar conosco aqui, porque daqui a pouco tem o nosso debate. E eu quero que você veja isso de perto, que sinta o cheiro da política. Mais uma vez eu agradeço o convite, já até tinha falado com o Everton, é sempre uma grande satisfação assistir o debate da Record, né, que vocês fazem com muito carinho, na cozinha com muita da Record, competência, né? E esse auditório charmoso, aconchegante, tá? É uma grande satisfação estar aqui. Obrigado, professor. Obrigado. A gente está chegando ao final de mais um Tempo Real. Daqui a pouquinho nós vamos ter o nosso debate. E amanhã, ao meio-dia, um papo que logicamente vai rolar aqui sobre essa história do debate com os dinossauros da comunicação aqui no Papo de Redação. Boa noite, bom sono e bons sonhos. Fiquem com Deus. Um bom debate e muito rock na sua vida, que é tudo que a gente quer.